E aí, tudo bem? Denner aqui na área. Olha só, você sabe que na Bíblia a palavra fala sobre uma parábola lá em Mateus 25 sobre as 10 virgens. Eu vou resumir de maneira bem rápida para você. A parábola das 10 virgens ela é uma parábola que conta a história de 10 virgens, onde 5 eram sábias e 5 eram insensatas. Essas 10 virgens contam essa história que elas estavam esperando o noivo chegar e somente as 5 que eram sábias, elas armazenaram um azeite para as lamparinas, né, para manter a lamparina acesa. De certa forma, elas foram as prudentes, porque elas deixaram ali o reserva, né, para a lamparina não se apagar. E conta essa história que o noivo não chegou, demorou para chegar na realidade, e as lamparinas elas estavam se apagando. E aí, quando elas notaram que o noivo estava chegando, as 5 que eram insensatas, elas saem para poder comprar o azeite, para poder não deixar com que as lamparinas se apaguem. E nesse momento o noivo chega. E quando o noivo chega, ele encontra somente as 5 virgens que eram as sábias. Depois que as insensatas haviam comprado, né, o azeite, elas voltam e elas encontram o noivo. E o noivo simplesmente diz para elas que agora é tarde, né? A Bíblia fala ali sobre eu não vos conheço, né? O noivo responde eu não vos conheço. Ou seja, o que eu quero ilustrar com você aqui sobre essa história? Jesus ele usa esse contexto para falar sobre como é o reino de Deus, mas algo me chama a atenção que é sobre como as virgens que eram as prudentes, as sábias, elas tinham uma coisa chamada proatividade. Elas tinham uma coisa chamada proação, né? A antecipação que vai gerar um preparo para algo que vai acontecer ali. Eu quero falar com você sobre 3 tipos de pessoas. Existem aquelas que são as reativas, existem aquelas que são as ativas e existem aquelas que são as proativas. Nessa parábola a gente consegue entender de maneira muito clara a diferença entre um cenário e outro. Aquelas 5 virgens que eram aquelas que prepararam o azeite, hoje elas trazem um cenário de proação. Então, se você for olhar diretamente para esse contexto, você vai entender que se elas não tivessem se antecipado e deixado a lamparina acesa com o azeite, então a lamparina teria se apagado e elas também teriam perdido o noivo. Por outro lado, aquelas que não se anteciparam, aquelas que não foram proativas para manter o azeite na lamparina, elas perderam a chegada do noivo e depois o noivo simplesmente não as reconheceu mais. Então, olha só, uma coisa que eu quero já que você marque e tome nota disso. A reação, ela é dos tolos. A ação, ela é dos inteligentes. E a proação, ela é dos sábios. Vou repetir. A reação, ela é dos tolos. A ação, ela é dos inteligentes. E a proação, ela é dos sábios. Quem se antecipa governa. Para pensar, quantas vezes você, diante das situações que foram te ocorrendo, de repente no teu trabalho, de repente decisões que você teve que tomar, mas foram decisões que foram tomadas baseadas na reação e não na ação ou na proação. Um detalhe que é interessante é que quem é proativo sempre vai sair primeiro e quem é reativo sempre vai ser escravo. Olha que interessante isso. Todas as vezes que você estiver diante de uma situação e você agir com proatividade, você vai sair primeiro, você vai se antecipar. Mas se você não for proativo e nem ativo, você vai ser reativo. E se você for reativo, você vai ser escravo e não mais aquele que governa. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que hoje você tem trabalhado na reação ou você tem trabalhado na ação ou você tem trabalhado na proação? As suas decisões, tudo aquilo que você tem feito hoje, onde é que está enquadrado as suas atitudes? Porque muitas vezes você pode estar deixando oportunidades passarem aqui, ó, na sua frente, simplesmente porque você foi reativo e porque você não tomou ação ou você não foi proativo para tomar uma decisão antes de uma situação ou que algo específico acontecesse. Não viva mais a sua vida de forma reativa, porque a reação vai te levar para um lugar de escravidão. Aqueles que são reativos são escravos daqueles que são proativos. Aqueles que são reativos são escravos daqueles que tomam ação antes mesmo das coisas acontecerem, porque eles são governo, porque eles se antecipam mediante uma situação. Então quero deixar essa mensagem com você aqui hoje. Será que você é alguém que tem caminhado debaixo de uma tolice porque você tem a sua vida de maneira estagnada e você só reage? Ou será que você tem caminhado debaixo de uma inteligência e você é aquele cara ativo, aquela pessoa que vai pra cima? Ou será que de repente você é alguém que é o proativo e tem a proação, ou seja, você não simplesmente é ativo, mas você é sábio? Eu quero deixar uma tarefinha com você aqui nesse vídeo. Lista aí pelo menos 5 coisas onde você tem sido reativo. Lista pelo menos 5 coisas que tem realmente tirado você de um lugar de governo por conta de decisões que você tem que tomar ou situações que aparecem na sua vida e você infelizmente não agiu com proação. Cita aí 5 coisas e dessas 5 coisas, cita agora o que você vai fazer para poder melhorar e tratar para que isso não aconteça mais, é que você não seja mais alguém que age com a tolice, ou seja, alguém que age somente na reação em todo o tempo. Fechou? Se você gostou, se fez sentido para você, então clica aí no curtir,
e compartilha esse vídeo com as pessoas. Tenho certeza que você, a partir do momento em que você for mais ativo, ou nem só ativo, mas a partir do momento em que você for proativo e agir com proação, você vê que os teus resultados, eles serão muito melhores. Deus não dá semente a quem não semeia, então comece a semear para que as sementes elas venham colher através da sua proação e da sua sabedoria.